Tá todo mundo vendo a tela, gente? Aqui Sim, apareceu. Show de bola, show de bola. Então vamos lá. Bem, então vamos lá. Hoje, aula passada, né, nós fizemos uma introdução sobre o concreto e nós entendemos o porquê que é um material tão utilizado assim na engenharia. É um material que ele é de fácil disponibilidade dos seus materiais, né? É fácil encontrar brita e areia. Em qualquer local você consegue uma jazida ou um britador que tenha o fornecimento dos principais materiais. Cimento, mesmo que você não tenha um distribuidor perto, existe uma facilidade de logística na disponibilização do cimento, né? Então, é um material que é de fácil obtenção, vamos dizer assim, dos seus materiais para mistura, tá? É uma tecnologia que é referenciada há muito tempo, tá? Os greco-romanos já utilizavam aí o conceito inicial sobre concreto, né? Com a utilização de clinker, cinzas vulcânicas, é claro que de uma forma inicialmente muito empírica, mas já aplicando aí esse conceito de usar um aglomerante para unir outros materiais e posteriormente obter um material mais rígido que se assemelha a uma rocha natural, certo? Então essa é meio que a origem do concreto, né? Então você vê que ele remete a uma tecnologia que ela vem, claro, se desenvolvendo, porém ela não é nova, ela é bem antiga, bem utilizada já. Isso falando do concreto. Só lembrando para vocês, se eu falar concreto, é apenas concreto. Concreto é a argamassa, a areia e a brita, tá certo? Isso é o concreto. Se eu, inclusive assim, na verdade não é nem argamassa, né? É o cimento em si, a pasta de cimento. Pasta de cimento, areia e brita. Porque se eu falar argamassa, eu já entendo que tem areia ali dentro, né? A argamassa é cimento, água e areia, tá bom? Então, a mistura água, cimento, areia, brita é o concreto chamado, a gente chama de simples, ou seja, um concreto que não tem nenhum outro tipo de elemento atuando, elemento estrutural atuando junto com ele. Este elemento base, que é o concreto simples, ele tem uma resistência ótima, né? Ele é interessante, ele é um material que ele tem uma resistência a que tipo de esforço? Essa é uma pergunta que vocês têm que ter em mente a resposta, né? Tem que ter a resposta dessa pergunta em mente. Qual é o esforço que o concreto simples tem maior facilidade de resistência? Qual é? Compressão, professor? Exatamente, compressão, tá? Então, o concreto simples ele atua muito bem em compressão. Nós começamos a ver também que, falando em compressão, eu tenho que entender, eu tenho que entender de forma clara que a compressão ela nunca vai existir sozinha, né? Na grande maioria das vezes, a compressão ela vem junto com o quê? Com uma excentricidade ou uma flambagem que vai gerar uma flexão, tá bom? Então, a não ser em situações específicas e de baixa carga, a compressão ela sempre vem associada a um segundo esforço, tá? Um esforço secundário. Então, por exemplo, teoricamente, foca no teoricamente, um pilar, um pilar de uma casa térrea, tá? Que vamos dizer assim, tem pouca influência de vento lateral. Teoricamente, um pilar de uma casa térrea, ele só teria esforços, só estaria submetido a esforços de compressão, correto? Porém, devido a diversos fatores, existe a possibilidade e a realidade de existência de uma tensão composta ali naquele pilar.
Que tensão composta seria essa? A tensão de flexão devido à flambagem, devido à interação de outros elementos da estrutura, né? Porque, por exemplo, se existe alguma carga lateral num pilar vizinho, a viga que conecta um pilar ao outro vai fazer com que parte da carga que está sendo recebida por um pilar seja transmitida para o outro, né? Uma carga que pode ser horizontal. Então, há o surgimento de outras cargas, tudo bem? Então, neste caso, eu tenho que entender que um pilar, ele não pode ser de concreto simples, um pilar relativamente esbelto, porque vão surgir outras tensões. E se o concreto só é bom na compressão, como é que ficariam as outras tensões atuantes nesse concreto, né? Então, é por isso que existe uma classificação diferenciada do concreto quando é adicionado um outro material a esse concreto. E que material é esse? O aço, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o concreto armado, tá bom? O concreto armado, ele é hoje o material, né, estrutural mais utilizado no mundo. Material estrutural, né? Eu falei na aula passada sobre o concreto sendo o material mais utilizado, segundo material mais consumido no mundo. E o concreto armado é o material estrutural mais usado no mundo, tá? Ele, se considerado apenas um material simples, é óbvio que o aço ele passa, porque o aço ele é utilizado tanto no concreto armado quanto em estruturas perfis de aço, né? Então, se eu generalizar o aço, ele vai ser utilizado. Agora, como elemento estrutural, o concreto armado ele é um material separado, é um material diferente de estruturas de aço. Então, a estruturação de diversas arquiteturas, principalmente em culturas em desenvolvimento ou subdesenvolvidas, é feita em estruturas de concreto armado, tá bom? Por que, Paulo? Em desenvolvimento, o concreto armado é o mais utilizado. Nós vamos ver ao longo da disciplina, e eu já falei algumas vezes também, que o aço como perfil, né, o perfil de aço, ele é utilizado muito, em larga escala, ele é utilizado em países de primeiro mundo, em países desenvolvidos. Por quê? Porque a cultura nesses locais, né, a cultura técnica nesses locais é de utilização de materiais com maior eficiência. Aqui, na nossa cultura técnica, nós utilizamos o material que é mais viável, economicamente falando, né? E muitas vezes, quando a gente fala de viável, aqui no Brasil, por exemplo, nós não estamos nos referindo a uma viabilidade a longo prazo, nós estamos nos referindo a uma viabilidade de implantação, ou seja, na construção, tá bom? Então, o concreto armado ele se configura como um elemento muito interessante para essa questão de economia da construção, principalmente aqui no nosso país, onde os perfis de aço eles são muito mais caros, né? A acessibilidade a esse tipo de aquisição é bem menor do aço. E quando estivermos falando sobre aço, vocês vão entender mais um pouco sobre isso, tá? Então, o concreto armado ele tem a agregação do aço, tá? Naquela mistura de concreto simples que eu já tinha mostrado para vocês. Então, vejam, a inserção de um novo material para trabalhar junto com o anterior gera um novo material. Então, frisando mais uma vez, o concreto simples é um material e o concreto armado é outro completamente diferente, comportamentos diferentes, aplicabilidades diferentes, vantagens diferentes, desvantagens diferentes, beleza? Então, eu gosto muito dessa imagem, né? Ela está disponível aí na internet, e ela é bem interessante porque ela mostra como se fosse o esqueleto de uma obra, de um prédio, e ela frisa muito bem o quanto a estrutura, quanto você fazer uma concepção e uma compatibilização estrutural com a arquitetura é muito importante. Não só com a arquitetura, né, com todos os outros projetos. Mas
principalmente com a estrutura. Por quê? O primeiro projeto, a demanda, né, ela existe a partir do projeto arquitetônico. Porém, o projeto estrutural é o primeiro projeto a ser executado. Então, depois que você executa um projeto, né, de estruturas, a arquitetura ela fica dependente daquelas formas que foram construídas. E se não houver uma compatibilização, é muito oneroso, é muito custoso, né? Tanto em tempo quanto em dinheiro, você adequar uma estrutura de concreto armado, de aço, seja qual for, né? Já construída, para uma correção, porque não foi feita certa. Então é melhor compatibilizar do que você ter esse custo de reparo, de correção, ou aquela coisa negativa, né, de um projeto ter que ser alterado devido a um erro. Não é isso? Desculpa. Então eu preciso que vocês olhem para essa imagem e sempre lembrem disso. A estrutura vem primeiro. Então é importante sim o arquiteto participar da concepção dessa estrutura, participar, visualizar a forma dessa estrutura, para que o seu projeto de arquitetura ele saia bem feito. Então, a partir de agora, nós vamos conversar, né? Acredito que em 2 aulas aí nós vamos conversar sobre concreto armado, tá bom? Então, olha só, o concreto armado é uma variação da aplicabilidade do concreto associado a outros materiais. Por que, que a definição ela é tão vaga assim? Porque o concreto ele é um material tão versátil, não é à toa que ele é um material muito utilizado. Ele é tão versátil que ele pode ser associado a outros materiais ali, né? Para que você obtenha resultados diferentes, você obtenha resultados melhores em uma determinada área. Então, ao longo da disciplina, nós vamos falar sobre 2 variações do concreto. Na verdade, 3, mas assim, a base é o concreto, é o concreto simples, e aí nós temos outras 2 variações. O concreto armado, que estruturalmente falando é o principal, que vai estruturar as arquiteturas que vocês vão projetar, e o concreto protendido, que é o concreto armado mais um outro tipo de aço, né, um outro tipo de elemento metálico que vai ajudar a diminuir algumas fissurações no concreto, tá bom? Então, mais na frente a gente fala sobre ele especificamente. Então, por isso que é tão vago assim esse conceito que eu estou mostrando para vocês. Concreto armado é uma variação da aplicabilidade do concreto associada a outros materiais. Então, que variação é essa? É o concreto simples que nós já tínhamos estudado, mais o aço CA50, né? O aço de construção que o povo chama, mas é o aço CA50 ou CA60, que é um aço que ele tem uma resistência tal que ele consegue trabalhar muito bem em esforços de tração, assim como todos os aços, né? Mas é, cada material ele não é único. Então, por exemplo, existem vários tipos de aço. Então, tem aços que são mais fracos e tem aços que são mais robustos, tá bom? Então, não adianta eu chegar para você e dizer aço é aço. É o mesmo aço, não importa qual é o aço que eu vou usar em determinada obra. Qualquer aço que eu usar dá certo. Não. Cada aço tem a sua característica, né? Por exemplo, além do aço CA50, 60, existe aço carbono, que é uma variação que possui na sua composição um pouco mais de carbono, não mais do que, se não me engano, 6% aí de variação. Existe ligas de aço ASTM, que são aços de alta resistência, tá? Vamos dizer assim, não é que ele é resistente à corrosão, né? Eles são aços que vão corroer de uma forma mais lenta, tá? Eles sim enferrujam, se ficar ao ar livre a umidade ele enferruja,
Porém, essa corrosão ela não é tão agressiva quanto, por exemplo, numa barra de aço CA50, tá? Então, existem vários tipos de aço, densidades diferentes, composições diferentes. Então, não adianta eu dizer que todo aço é igual. Não. O aço que está compondo o concreto armado, ele é um tipo de aço. O aço que é acrescentado nessa conta, né? Lá no concreto protendido é outro completamente diferente, tá bom? Então, fica aí essa observação de que nem todo aço é igual. O aço, perfil de aço que é utilizado na estruturação de algumas residências e alguns prédios, ele não é a mesma composição do aço que é usado no concreto armado, tá? Só para tentar entender. Então, se você falar estrutura de aço, é perfil de aço. Se você falar concreto armado, o aço que está nesse concreto armado é outro, são barras de aço para a construção. Estas associações buscam combinar características para a obtenção de um material adequado a uma determinada demanda. Olha só, desde o começo lá de uma das primeiras aulas, eu mostrei um esquemazinho que mostra o que é o concreto. O concreto é água, cimento, areia, brita. Esses materiais juntos, em uma mistura homogênea, vai gerar o concreto simples, não é isso? Então, do mesmo jeito, aqui eu tenho a continuação daquele esquema. O concreto, né, que é isso que a gente já viu, água, cimento, areia e brita, com a adição do aço, frisando que esse aço aí, ele é um aço para construção, resulta em um concreto que nós chamamos de concreto armado. Tudo bem? Adianto para vocês, nenhuma estrutura de uma edificação, ela pode ser exclusivamente de concreto simples, tá bom? Por quê? Porque a viabilidade do uso do concreto em peças estruturais está na presença do aço. Não é o concreto simples, é o concreto armado. Paulo, quer dizer que não existe concreto simples em uma construção? Claro que existe, mas em elementos que não são estruturais, como, por exemplo, calçadas, contrapisos apoiados no solo, blocos de blocos de ancoragem de algum tipo de elemento, mas que fiquem no chão, que não sofram nenhum tipo de flexão, certo? Ou seja, elementos que não vão ser submetidos a outro esforço que não seja a compressão, tá bom? Então, você sempre tem que deixar o material atuando naquele esforço que ele resiste bem. No caso do concreto simples, somente compressão. Agora, o concreto armado, né? Como essa frase aí está dizendo, que a associação busca combinar características para a obtenção de um material adequado a uma determinada demanda. Que característica é essa, Paulo? Bom, se você vai usar um elemento estrutural para obter esse resultado aqui, são elementos horizontais e verticais que têm a função de receber a carga em um determinado ponto e mudar a direção dessa carga, né? Ela vai deixar de obedecer, ela vai deixar de obedecer à gravidade e de cima do ponto de aplicação onde ela está até embaixo em uma linha reta, ao invés de fazer isso, que é a ordem natural da coisa, né? É um corpo cair em linha reta em direção ao núcleo da Terra. O elemento estrutural agora vai pegar essa carga, levar ela horizontalmente, ou seja, mudou a direção dessa carga, né? Levar ela horizontalmente a uma determinada distância, depende do tamanho do vão, e depois levar ela para o chão, aí sim, no caso, o elemento vai levar essa carga no sentido de orientação da gravidade, que é em direção ao núcleo da Terra. E quando chegar na fundação, né, essa fundação ela tem que ter uma geometria e características ideais para que essa carga do prédio inteiro, esse peso do prédio inteiro, seja transmitido para o solo de uma forma segura, tá bom? Então, para obter isso, né, para fazer isso, os elementos eles precisam ser submetidos à flexão, não é verdade? Então, se tem uma viga, não é um elemento horizontal, que eu falei agora há pouco,
Então, uma viga, ela está submetida à flexão. E um elemento fletido significa o quê? Foi o que nós estudamos agora, na primeira etapa. O que é uma flexão? Não é uma pergunta retórica. O que é a flexão, gente? É que sai quando a viga, no caso, ou o pilar, ele tem aquele momento de giro, se eu não me engano. Ó. Sim, exatamente. É o chamado momento fletor, né? Mas esse momento de giro ocorre porque existe uma força numa parte da seção transversal que está tentando comprimir a peça e em outra parte da seção transversal existe uma força que está tentando tracionar a peça, ou seja, na mesma seção transversal existem dois esforços. E isso gera um giro, né? Gera um momento fletor ali em torno do eixo dessa seção transversal. E isso é chamado de momento fletor, tá bom? Fletor vem de flexão. Então a flexão é compressão e tração na mesma seção transversal. Isso gera um momento, tá bom? Então, fazendo a carga quando ela é retirada do seu alinhamento original e ela é levada para um determinado ponto de descida alternativo, né, para uma determinada demanda, você está você tem que gastar um pouco de energia e de material para fazer com que essa carga saia do seu ponto original, ande horizontalmente, indo em desacordo com a gravidade, porque a gravidade sempre aponta para o núcleo, para baixo, né? E depois desça em um outro ponto. Muito bem, fazendo isso, significa que eu estou tendo uma consideração de concreto armado, ou seja, eu preciso de um elemento que resista à flexão. Tem que resistir à flexão, tá? Então, quando esse elemento está resistindo à flexão, ele precisa ter materiais que são adequados para esta configuração. O concreto simples já não é mais suficiente. Você precisa de um elemento que resista ao esforço de flexão, que é o concreto armado, tá bom? Alguma dúvida até agora, pessoal? Tranquilo, professor. Muito bem. Paulo, o que é que muda no concreto armado? O que é que muda de antes, na época do concreto, né, quando eu tenho o concreto simples, para o concreto armado? Bom, se a característica positiva do concreto é resistir à compressão, e você adiciona o aço para que ele resista agora a uma flexão, então qual é a diferença que existe no resultado? Um material que resiste a tanto a flexão quanto a tração é o resultado dessa mistura. Mas originalmente o concreto só resiste à compressão. Então o aço, ele entra como elemento que vai resistir a que tipo de esforço? Ele entra como elemento que vai resistir a principalmente a tração. Então, é como se eu pegasse a deficiência do concreto simples, que é não resistir muito bem à flexão, e eu adiciono um material que ele resiste bem aquele tipo de esforço que o concreto simples não conseguia. Então, o aço ele vem para resistir aos esforços de tração, entenderam? E aí o elemento fica completo, né? Então, o resultado é o concreto armado. E esse concreto armado ele resiste muito bem à compressão e à tração também. Agora, só uma observação que eu vou explicar mais na frente. Não quer dizer que o concreto armado possa ser usado, por exemplo, como um tirante, né? Como um cabo. Não quer dizer isso, tá? O aço ele vai resistir bem à tração? Vai sim, mas dentro de um contexto de uma viga de concreto armado, isso é viável. Mas quando você está trabalhando em um elemento que está resistindo à tração simples, por exemplo, no caso do cabo, não tem lógica você inserir o concreto nessa composição, porque ele não resiste muito bem à tração. Então você vai estar só colocando peso na estrutura. Então, por isso que na concepção de cabos, você só utiliza o material aço, tá bom?
Muito bem, então vamos conhecer um pouco mais sobre o concreto armado, tá? Esse material que é tão importante assim. E é, sim, muito importante que vocês conheçam esse material, tá? Então, olha só, concreto mais aço igual a concreto armado. Vamos falar das características positivas que o concreto traz para o concreto armado. E depois eu vou mostrar as características positivas do aço que ele traz para o concreto armado. Primeiramente, as características do concreto simples, tá? O que é que o concreto simples traz aí de positivo para o concreto armado? Ele resiste muito bem à compressão, tá? Que nós vimos isso na aula, na última aula, né? Ele tem um custo muito acessível, falei agora no começo da disciplina, no começo da aula, tem um custo muito acessível porque os materiais estão disponíveis em qualquer local, né? Eu não preciso de uma siderúrgica para poder fabricar o concreto. Eu posso fabricar o concreto aqui. É só trazer os materiais e a tecnologia para a mistura do concreto ela é conhecida, então é fácil de fazer. Mas já um aço, né, que eu vou falar mais na frente, ele necessita de toda uma infraestrutura, de todo um ambiente fabril, uma siderúrgica que é bem complexo para ser fabricado, né? Então, a característica do concreto, o custo também é muito positivo, porque ele é bem mais interessante, ele é bem mais barato. E, por último, mas não menos importante, o aço, aliás, o concreto, ele é moldado em loco, né? Ou seja, eu tenho uma possibilidade infinita de formas, de moldes, para fazer o concreto ficar do tamanho e na forma que eu quero. Isso é uma característica show de bola. Eu consigo muitas formas arquitetônicas com essa característica. E a característica do aço positiva que chegam aqui a influenciar no concreto armado. Resistência à tração é a principal característica positiva que o aço traz para o concreto armado, tá? Onde antes o concreto simples não conseguia resistir à tração, agora o concreto armado consegue. E isso remete a quê? Remete a infinitas possibilidades, não infinitas, né? Mas remete a possibilidades de utilização de elementos fletidos, como eu falei agora há pouco, onde parte da seção está comprimida, parte está tracionada, beleza? E o peso, né? Característica positiva do aço é o peso. Muita gente, alguns alunos me questionam, Paulo, mas você falou de densidade, fala de peso. Gente, peso, quando eu falar peso, você lembra assim, é o peso do prédio, tá bom? É o peso próprio do prédio. E quando eu falar densidade, eu estou falando vamos dizer assim, da disposição das moléculas do material em um determinado volume. Então, o aço, ele em um prédio, o aço fica mais leve, a estrutura de um prédio fica mais leve se ela for dimensionada de aço, exatamente porque a densidade dele é maior. Porque quando o material é mais denso, essa não é uma relação direta, mas ela é coerente dessa forma. Quando o material ele é denso, ele é mais resistente do que um material que não é denso. É tipo comparar o aço com o isopor. O que é a densidade? A densidade do isopor eu não sei de cabeça aqui, mas se eu pegar 1 metro cúbico de isopor, ele não vai pesar mais do que 20 quilos, acredito eu, né? E 1 metro cúbico de aço, ele vai pesar 7 toneladas. Então, essa diferença de peso, né, o mesmo volume pesando tão diferente, remete à resistência do material. O isopor eu quebro com a mão. O aço eu preciso de uma máquina de alta potência para poder cortar ele e ainda com dificuldade, né? Então, o peso da estrutura, de uma estrutura de aço, né, vamos dizer assim, ela é muito mais reduzida frente a se ela fosse de outro material, entendeu? Então, o aço é muito mais eficiente. O material estrutural mais eficiente que existe, quando a gente fala de eficiente, é obter um resultado com um consumo menor de material. É o aço. O aço ele consome pouco material para resistir a cargas que o concreto resistiria só com um volume bem maior
de material, entenderam? Então, essas são as principais características que cada um traz para o concreto. Existem características também que são mais voltadas para a área da física. Eu vou citar aqui, mas para vocês, né, para o objetivo da gente aqui na disciplina, para a arquitetura, não é assim tão importante, né? Para a engenharia é muito importante, né? Mas para vocês nem tanto. O módulo de elasticidade desses dois materiais é bem próximo. E isso faz com que eles consigam ser utilizados juntos, tá bom? Não adianta eu querer também usar dois materiais que deformam de formas absurdamente diferentes e querer que eles juntos trabalhem de uma forma coerente. Não dá, tá? Bem, aí a resistência do concreto armado, a tração simples, é dada apenas pela armação. Então, tração é com aço, tá? Tração, quem está suportando a tração, qualquer parte tracionada do concreto armado, é o aço, tá bom? Já que o concreto sozinho apresenta uma resistência muito baixa a esse esforço. A gente fala baixa, tá? Mas é zero, tá? Porque para efeito de cálculo a gente não considera que o concreto ele resiste à tração, a gente já só considera que ele resiste à compressão, entendeu? Ah, Paulo, mas quer dizer que se eu pegar um pedaço de concreto e tentar tracionar ele, ele vai quebrar de imediato? Não, ele tem uma certa coesão ali, mas algumas bibliografias, até a norma cita um pouco, que é menos de 10% da resistência à compressão do concreto, eu posso considerar como resistência à tração. Então, um material que só 10% da sua resistência pode ser aproveitada para um esforço, é melhor você considerar zero, tá? Você não pode arriscar isso, até porque quando a gente está trabalhando estruturalmente falando, nós não arriscamos, nós temos coeficientes de segurança, nós temos margens para que nós não fiquemos desprovidos, sem nenhum tipo de segurança no dimensionamento, tá bom? Aí, devido à boa resistência do concreto e do aço à compressão, aí nesse caso, ó, em cima eu estava falando sobre tração. Quando eu estava falando sobre tração em cima, só o aço resiste à tração, não é isso? Então, no concreto armado, quem é responsável para resistir aos esforços de tração? É só o aço. Mas já a compressão, os dois materiais são muito bons, né? As características tanto do aço quanto do concreto, a compressão, são muito boas, né? Claro que em ordens de grandeza diferentes. Mas os dois resistem muito bem à compressão. E isso traz uma característica de resistência à compressão muito boa do concreto armado, porque os dois materiais que o compõem resistem muito bem a esse esforço. Então, devido à boa resistência do concreto e do aço à compressão, o concreto armado responde de maneira perfeita a esforços de compressão simples. É aí que nós vemos, por exemplo, alguns elementos de compressão, né, que nitidamente eles são comprimidos, trabalhando muito bem a concretos, né, concreto armado. Por exemplo, estacas. Estacas, elas funcionam muito bem a compressão, né? Na sua integridade, ela não necessariamente ela precisa ter aço até embaixo, mas ela funciona muito bem a compressão, né? Só para vocês terem uma noção, tá, gente? A estaca, quando ela é concretada, ela não precisa ter aço até o fundo, não. O aço ele só é posicionado nas partes mais rasas da estaca, porque na parte mais rasa não existe ainda pressão de solo suficiente para evitar flambagens ou algum tipo de flexão, né? Mas quando vai ficando fundo, é impossível que haja uma flambagem. É impossível que o pilar, ou no caso a estaca, que é como se fosse um pilar, é impossível que a estaca ela tenha algum tipo de flexão, porque a pressão no solo lá embaixo é muito grande, ela não permite movimentações dessa estaca.
Mas quando vai ficando mais raso, a pressão do solo é mais fraca, né? Até chegar na superfície que é zero. Então, se tiver alguma interação nas fundações de cargas horizontais, esse esforço vai ser transmitido para a cabeça da estaca e gerar uma flexão, tá? Eu posso separar uma aula para explicar para vocês. Na verdade, eu sempre faço isso, né? É mais a efeito de curiosidade, tipos de fundações. É importante que a gente entenda isso, tá? Principalmente porque vão ter alguns clientes que vão chegar para vocês e perguntar: olha, eu estou querendo comprar um terreno, eu quero ver se ele é indicado para fazer tal tipo de investimento. E aí você tem que considerar várias coisas para poder dar uma resposta interessante para ele ou não. Vou dar um exemplo. Se um determinado local é muito importante para a implementação de um empreendimento, é óbvio que o tipo de solo que tem ali pode não influenciar tanto. Mas se houver possibilidades de você ter um prédio muito alto, mas muito alto mesmo, e você tem dois terrenos disponíveis para compra, que esse empreendimento não vai depender tanto da escolha de dois terrenos, né? Por exemplo, os dois são localizados em ambientes que vão ser bacanas para a construção de um prédio residencial, tá? É importante, é interessante que você conheça a tipologia do solo desses dois locais, né? Então, por exemplo, a gente trabalha muito com sondagens e sabe mais ou menos como vai se comportar um solo em uma determinada região, né? Olha, a gente tem várias sondagens aqui próximo de um determinado terreno. Todas as sondagens mostram uma areia siltosa ou então um, uma arena argiloso. Então, provavelmente aqui vai dar isso. E isso é bom ou ruim? Depende. Para edificações de baixa carga, é ótimo, né? Porque você tem uma economia aí de fundações, porque essas fundações não vão representar tanto da estrutura. Agora, quando você começa a falar de prédios, que a carga é muito grande, aí as edificações elas vão forçar o solo abaixo e as fundações vão ter que ficar um pouco maiores, um pouco não, muito maiores. E aí, se o solo for ruim, a representatividade no orçamento, né, no custo da obra, da fundação vai ser muito grande. Então, muitas vezes, um tipo de solo pode encarecer muito uma obra, tá? Outra coisa que eu vejo muito vocês projetando, e é bom que vocês tenham essa experiência, eu vou até mostrar um vídeo para vocês depois. Gente, o quanto que um subsolo, né? Uma coisa projetual, eu só vou assim, não, eu estou precisando de tantas vagas aqui, estou projetando um shopping. Eu preciso de tantas vagas e não tá dando para colocar em dois subsolos. Eu vou botar o terceiro subsolo. Não façam isso. A tomada de decisão não é assim tão simples. Tudo bem? Sabe o que é que separa você, estudante de arquitetura que está trabalhando PA, vai trabalhar um PA para projetar um shopping, e de um escritório, de um arquiteto renomado na, na, nos projetos de shoppings e empreendimentos desse porte? Sabe o que é que separa vocês dois? Basicamente é a experiência prática, não é isso? E a experiência, ela é uma coisa que vocês vão observar que ela está direcionada não apenas à arquitetura em si, mas vocês vão ser um pouco de psicólogos, vocês vão ser um pouco economistas para ver como é que está o mercado, vocês vão ser um pouco engenheiros para entender que a relação carga-solo, carga do prédio, tipo de solo que está lá embaixo, vai dizer se você vai gastar 40% da estrutura na fundação, ou se vai gastar só 15%, certo? E isso, acreditem, pode mudar a maneira com que o cliente vê o empreendimento dele, tá? Outra coisa, estava falando agora há pouco, né? O subsolo. Não é apenas você chegar e colocar um subsolo a mais.
Para você isso é fácil, né? Ali no desenho é muito fácil. Mas o que a experiência vai trazer para você é você entender que cada decisão que você toma no projeto influencia na execução, influencia no custo. E se influencia no custo, dependendo do empreendimento ou do cliente, você pode engavetar o seu projeto ou não, entendeu? Então, olha a responsabilidade que você tem, tá? Uma especificação que seja, de um material que seja, você pode fazer com que esse projeto saia do papel ou que o empreendedor não tome a decisão de fazer o startup. Ele vai simplesmente, não, esse empreendimento aqui está ficando muito caro para construir, eu vou ter uma outra proposta, fazer um outro projeto. E então é aquilo que eu digo para vocês. Vocês têm que conhecer de tudo um pouco, tá? Você tem que realmente se colocar na cabeça do cliente. Se coloca no lugar do cliente e vê o que que ele quer. Qual é a demanda dele? Qual é o poder aquisitivo dele? Ou o que é que esse cliente espera do empreendimento? Você tem que fazer esse empreendimento ser viável para o empreendedor. Eu estou falando assim porque nem sempre, gente, vocês vão trabalhar com um cliente que está querendo construir casa, né? Que a única demanda dele é ir lá e morar. Não, esse aí é o cliente que mais aparece, beleza. Mas existem clientes que são empreendedores, são investidores. Eles estão querendo viabilizar a coisa. O que é viabilizar? Tem que sair no custo certo para a proposta que ele quer, tá? É tipo assim, o dinheiro que vai retornar naquele empreendimento tem que valer a pena. E o projeto arquitetônico, ele pode inviabilizar completamente. Existem diversos casos em que escritórios foram contratados para fazer uma determinada proposta, não atenderam ali a demanda do cliente e os investidores foram fazer um projeto, outro projeto com outro escritório. Porque é melhor você pagar dois projetos até chegar num projeto mais adequado do que você implementar ou construir, né, um projeto que ele não é viável. Então, o que é que está ficando muito comum, por exemplo? Ao invés de você botar um terceiro subsolo, que é muito caro, você não tem noção do quanto é caro descer 3 metros de contenção em um empreendimento. Vocês não têm noção do quanto é caro. Uma coisa é eu fazer uma contenção de 3 metros, outra coisa é eu fazer uma de 10 metros de contenção. Né? É o risco de você tombar a rua, né? A rua que dá acesso ao empreendimento, ela pode ser engolida se essa contenção não for bem feita. E para ser bem feita, ela demanda ali um investimento tanto de dinheiro quanto de técnica, né? Então você precisa de escritórios mais renomados em fundações para calcular de forma correta. Você vai fazer um solo atirantado. Existe toda uma prospecção, uma investigação das fundações dos prédios vizinhos para você, com a perfuração do tirante, não atingir a estaca de um outro prédio, uma tubulação no meio da rua. Falando agora, vocês podem não estar entendendo, mas eu vou separar uma aula para esse tipo de coisa, tá bom? Então, assim, hoje em dia tem muita solução que, ao invés, aqui dá para ver, ó, nesse exemplo aqui dá para ver. Olha só, aqui, ó, dá para perceber essas rampas aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 3 níveis para garagem, não é? Muito bem. O que está acontecendo ultimamente? Numa proposta normal, você colocaria aqui, ó, tudo isso aqui como subsolo. E aí a pressão que o solo faz, gente, se fizer um gráfico, a pressão que o solo faz é mais ou menos essa, ó. A pressão que o solo faz aonde, Paulo? Eu não estou entendendo. A pressão que o solo faz tentando empurrar as paredes para dentro, porque o solo tenta sempre entrar no buraco, né? No estacionamento. Você cava um buraco. Então, se você não fizer uma contenção, esse solo vai todo cair para dentro. Então, a pressão do solo em um gráfico é mais ou menos essa, ó. Desenhar aqui é horrível, mas vamos lá.
que eu quero dizer aqui, ó? Em qualquer lugar que eu meça aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, se eu medir, ó, a distância é, vamos pegar aqui uma ordem de grandeza, tá? Vamos dizer que é 1 centímetro. Então, há uma profundidade aqui, vamos dizer que seja meio metro. Há uma profundidade de meio metro, a pressão é de 1 alguma coisa, tá bom? Vamos dizer que seja 1 tonelada por metro quadrado. Essa é a pressão. Quando eu desço um pavimento, ou seja, aqui eu estou com 3,5 metros de profundidade, se eu fizer aqui uma proporção, ó, você já vai dar quase 3 vezes, não é isso? Então vamos dizer que sejam 3 toneladas por metro quadrado. Se eu descer mais ainda, né, a pressão, dependendo do solo, ela pode triplicar, né, do valor anterior. Então, por exemplo, aqui já pode ser quase 2 vezes. Então, eu estou falando de 6 toneladas por metro quadrado. Isso aqui eu estou falando bem empiricamente mesmo. É só para mostrar para vocês que quanto mais eu aprofundo, maior a pressão o solo está fazendo, tá? Então, ao invés de eu enterrar isso aqui tudo e ter um custo enorme de contenção, e aí a contenção ela vai começando a ter contenção, tirantes, né, para contenção. Você vai começar a trabalhar elementos bem mais caros, mobilização de equipamentos específicos. Durante a escavação vai ter que fazer alguns taludes, cortina atirantada. São custos muito grandes porque a tecnologia vai ficando um pouco mais específica, tá? Aí o que que os prédios hoje em dia estão fazendo, gente? No máximo, o projeto ele enterra um pavimento, né? Ou seja, tem um subsolo e os outros dois eles ficam acima do nível da rua. Ora, ao invés de fazer 3 pavimentos, eu estou fazendo somente dois. Desculpa, somente um. Ah, Paulo, aí fica o estacionamento aparecendo? Não. É feito um complemento. Geralmente eles fazem um complemento, né? Para colocar lojas agregadas, agregando valor aqui à edificação, né? Você loca as lojas viradas para a rua, você cria ali uma demanda com os apartamentos, por exemplo, e aqui embaixo tem lojas que vão atender inclusive o pessoal do apartamento, né? Com farmácia, cafeteria, supermercado, essas coisas. Então você esconde o estacionamento com uma armadura de lojas, de empreendimento, entendeu? Tá muito comum acontecer isso, para você evitar os custos excessivos, né? De o custo excessivo de contenção nos subsolos, entenderam? Então, ó, a primeira opção quando você tem pouca vaga de estacionamento disponível para você estacionar os carros, a primeira opção é você colocar um subsolo a mais? Nem sempre, tá bom? Tentem sempre trabalhar com essa configuração de apenas um subsolo, tá? Até 2 subsolos ainda dá para viabilizar. Não é um custo tão grande se o prédio for alto, né? Se você tiver muito metro quadrado aí nesse prédio. Agora, 3 pavimentos, 3 subsolos, realmente são configurações muito específicas, tá? Quando o metro quadrado está muito caro, aí ela realmente viabiliza uma obra dessa. Então, eu estou falando aí de realmente centros urbanos e capitais. Aqui em Juazeiro mesmo, por exemplo, até um subsolo já torna a obra um pouco mais cara do que a média da região, entenderam? Então, nós temos aqui alguns prédios que têm subsolo, mas no máximo um subsolo, dois eu até desconheço, tá? Beleza? Então, só essa observação aí para vocês entenderem que o arquiteto também tem que participar da viabilidade. Por isso que a gente estuda tanto vantagem, desvantagem, custo. Eu falo um pouco sobre isso, porque vai ser importante na vida de vocês. Senão vocês vão ficar para trás no mercado, tá? Vocês não vão ser arquitetos que entendem a demanda do investidor e fazem ela ser viável, né? Ou seja, vai ser aquele arquiteto que vai ter muito projeto finalizado, mas não construído, não edificado, certo? Bem, as características do concreto armado. Qualquer bibliografia sobre concreto armado, ela vai trazer uma configuração explicando isso. Olha, imagina que essa figura aí, essas duas figuras do lado esquerdo, elas são imaginário, tá bom? Porque não se sustenta. Não existe sustentação. Uma viga
de uma relação largura-altura considerável, ela não vai se manter estável apenas com concreto simples, tá bom? Muito bem. Essa viga aí da esquerda, ela é uma viga feita de concreto simples. Ela não vai suportar o vão. Muitas vezes nem o peso próprio dela ela vai suportar. Então, em cima é a configuração dela montada e embaixo é a deformação esperada quando ela sofreu o carregamento. Às vezes até o próprio peso dela. Ela tem fissuras na parte inferior da viga. Por que que as fissuras vão aparecer na parte inferior dessa viga aí? Alguém sabe responder? Porque essa ruptura aparece na parte inferior, professor? Isso, isso. Porque a viga ela tá no momento de compressão, acho que é compressão que chama, quando as duas pontas tentam se juntar, aí acaba fazendo essa rachura no meio, é isso? Pronto. Você respondeu certo, mas não é o motivo pelo qual racha. Ó, só aparece uma rachadura quando alguma coisa está querendo se afastar da outra, concorda? Você só Isso, racha alguma coisa quando elas estão se afastando. E se afastar não é a configuração de compressão, é a configuração de tração. tração. Então, tem compressão, como você falou, nessa viga aí? Tem. Mas essa compressão ela está aqui em cima, ó, na parte superior, certo? Então, aqui ó, vai surgir uma certa rugosidade, porque existe uma compressão em cima. Embaixo, a tendência é que as seções transversais elas se afastem, não é isso? E por isso surgem, opa, é por isso que surgem as fissuras. É por isso que surgem as fissuras, tá bom? Então é assim. Corta para mim aqui. Peraí, cadê eu? Então, ó, uma seção transversal, duas seções transversais, a interação entre uma e outra de uma viga que está biapoiada, igual a essa da imagem, tá? Quando ela deforma, o que, que vai acontecer? Ó? A viga deforma, ela vai fazer isso. Ela vai ter uma compressão na parte superior. Compressão é uma seção empurrando a outra, uma contra a outra, né? As duas seções. E embaixo, o que, que vai acontecer embaixo? Tração, né? As seções transversais tendem a se afastar. Então, aqui embaixo, ó, se afastar, uma para um lado, outra para o outro. E é aí que surgem as fissuras, tá bom? Então, essas fissuras que vocês estão vendo aí, elas são fissuras, que ocorrem no concreto devido ao afastamento das seções transversais na parte de baixo. Em cima tem compressão, embaixo tem tração. É tipo aquele desenho que eu tinha mostrado para vocês, ó. Na flexão ocorre mais ou menos esse tipo de gráfico aqui, ó. Saudade de um quadro. Aqui em cima, compressão. Aqui embaixo, tração. Vocês lembram? Que até eu falei que se em cima o sinal é negativo e embaixo o sinal é positivo, em algum momento ela tem que passar. Eita, né? Difícil demais desenhar com esse mouse. Tem que ter uma linha neutra, não é? Então, ó, em cima existe uma compressão e embaixo existe uma tração, beleza? Pois bem, essa configuração aqui, ela faz com que em cima exista um esmagamento das fibras e embaixo exista um afastamento das fibras. Ou seja, as fissuras vão surgir porque elas estão tentando se afastar. As seções transversais estão tentando se afastar, tá certo? Isso ocorre quando você tem apenas o concreto simples. Mas aí, o que, que a gente faz? A gente coloca um material que vai ajudar esse elemento, né, essa viga, a suportar os esforços de tração.
Então, ó, aqui ele não está conseguindo resistir aos esforços de tração e está fissurando, porque o concreto ele não é muito bom na região tracionada. Então, ele fissura. Então, o que é que eu vou fazer? O concreto armado ele vem com uma proposta de você colocar o aço, né, que está sendo acrescentado aí na mistura, nas regiões onde existe tração. Então, onde existe tração é onde a barra de aço deve ser instalada no concreto, tá bom? Então, o concreto armado ele tem barras de aço na região tracionada. Eu expliquei isso para vocês um pouco na aula passada e esta é a viabilidade do aço, tá bom? Ele tem que estar sempre na região tracionada, tá bom? Evitando que hajam essas fissurações. Só mostrando aqui um exemplo, aqui é um ensaio de ruptura de uma viga de concreto armado. Então, está dando para vocês verem aqui, ó, tem todo um sistema de vigas metálicas aqui, tem um pórtico onde a viga é colocada, uma viga biapoiada é posicionada, e existem aqui, ó, cilindros, né, que vão aplicando pressão nessa viga até ela quebrar, até ela chegar no seu limite. Realmente é um laboratório cheio de sensores que vão aplicar uma carga e acompanhar o comportamento dessa viga, tá bom? Até ver ela romper. Vocês estão vendo que as fissuras estão. Essa viga é uma viga biapoiada, tá? Vocês estão verificando, vocês estão visualizando que essa viga ela tem fissurações surgindo da parte inferior e na parte superior não tem esse tipo de fissura. Isso ocorre porque a tração ela é conhecida, né? É conhecido que a tração ela vai surgir embaixo. Essa viga biapoiada vai receber uma carga de tração na parte de baixo. Então ela tende a se afastar uma seção transversal da outra. Então, tendendo a se afastar, existe uma fissuração. O aço, ele está aqui embaixo, tá, gente? O aço está aqui embaixo. Nesse caso aqui, a viga é submetida a esforços que vão fazer ela passar do seu limite, até ela realmente quebrar, para ver como é que é o comportamento. Mas aqui embaixo, ó, tem as barras de aço, entenderam? Essas barras de aço tem que estar na região tracionada. Paulo, mas eu já vi um monte de vigas em obra e nenhuma só tem aço na parte de baixo. Sempre tem aço em cima. Correto. Mas, como eu falei, né, em uma das aulas, as barras de aço na parte superior, elas são complementares, são para fechamento do estribo, para combater outros esforços, como por exemplo o esforço cortante, tá certo? Então, esses esforços, eles têm que ser combatidos também. Mas a flexão, que é quem mais, vamos dizer assim, judia da viga, é o esforço que mais vai solicitar da viga, ela faz com que as barras de aço mais grossas, elas fiquem nas regiões tracionadas, que no caso de uma viga biapoiada, essa região fletida, né, onde está mais tracionada, é no meio, tá bom? Na parte inferior, no meio, beleza? Aqui é ela depois de rompida, tá? Por que é que ela aqui ela tá só trincada e aqui ela tá só trincada e aqui ela realmente abriu, né? Ela quebrou completamente. Bom, aqui, pessoal, o concreto ele já foi para o espaço, ele já saiu da sua região elástica. Vocês lembram, né? Qual é o estado do gráfico tensão-deformação que todas as estruturas devem trabalhar? Sempre no estado elástico, né? Ela deforma quando eu aplicar a carga, mas quando eu tiro a carga, ela volta para o seu estado normal, não é isso? O concreto aí, por ele já estar trincando, né, fissurando, ele já passou do seu estado elástico, do seu limite. Ele já está rompendo, ele já está rompido, na verdade. Por que, que o conjunto ainda não caiu? O aço está segurando a parada aí. Ele está escoando, né?
ele pode já ter saído da sua região elástica, mas ele ainda está escoando. É aquela diferença de materiais frágeis e materiais dúcteis. O material dúctil, mesmo depois que ele saiu do seu estado elástico, ele vai deformar muito antes de romper. Ele vai avisar que está quebrando. Estou quebrando, hein? Ele vai avisar, certo? Então aí, uma viga dessa, se você vê uma viga dessa na sua casa, você vai dormir feliz, vai dormir, vai sonhar com os anjos, não? Não, você fica preocupado, não fica? Então esse material está avisando que está com problema. Eu já disse a vocês, existem episódios na engenharia que essa questão de ele trincar, de estralar, de ele mostra que está quebrando, já salvaram muitas vidas, né? Em épocas passadas, em prédios que caíram. E aqui, ó, a armação ela realmente veio à ruptura. Então as barras de aço quebraram. Geralmente uma quebra primeiro e a outra não consegue suportar o peso todo. E ela quebra, a de baixo. Tá bom? Então, quando isso aí ocorre, já passou do limite muito. Tá bom? E olha a cara de felicidade ali do monitor. O monitor de laboratório de estruturas sofre um bocado, mas é feliz, porque brincar com essas coisinhas aí deve ser muito bacana, viu? Tem muito calculista estrutural que gostaria muito de estar nesses laboratórios fazendo ensaios, testando carregamentos, limites elásticos, limites últimos de utilização. Seria muito, muito interessante. A gente vê uma vez ou outra na vida na faculdade, mas ser monitor de um laboratório desse aí é muito interessante, né? A gente aprende muito. Beleza? Então é isso aí que ocorre com o concreto quando ele é rompido, tá bom? Então, ó, se uma viga está trincando, ela provavelmente o concreto já saiu do seu estado elástico, já rompeu, mas o aço ainda está escoando, né? O aço pode ainda estar dentro do estado elástico, se a viga estiver superdimensionada, com o aço, né? Ou ela pode o aço já está fora do seu estado elástico, já pode estar na sua plasticidade, né, no seu estado plástico, porém ainda dentro daquela região de escoamento, antes da ruptura, né, antes da restricção e da ruptura. Tá bom? Muito bem. Olha só, pessoal, o conceito de concreto armado envolve ainda o fenômeno da aderência. Não adianta eu misturar dois materiais e eles trabalharem separadamente. É meio que é um clichê, mas é tipo uma equipe. Uma equipe que só um trabalha e o outro não trabalha, não dá certo. Não dá certo. Na hora da apresentação dá para ver que um não está fazendo nada, só decorou ali, né? Vamos juntar, eu faço a minha parte, tu faz a tua, a gente junta lá na hora da apresentação. Não dá certo. Um não conversa com o outro, né? Dá para ver. É a mesma coisa aqui. A coerência entre os dois materiais depende dessa aderência que eles têm. Então é por isso que o aço de construção, vocês vão ver que ele tem umas ranhurazinhas, né? É para que ele tenha uma aderência com o concreto, com a mistura do concreto, tá certo? Essa aderência é essencial e deve obrigatoriamente existir entre o concreto e a armadura, pois não basta apenas juntar os dois materiais para se ter o concreto armado. Não adianta, por exemplo, eu usar barras de aço lisa. Não vai ter coerência, o concreto não vai trabalhar junto, né? Apesar dos modos de elasticidade dos dois serem semelhantes, não são iguais. Então, se não tiver uma aderência, uma coerência, vai, vamos dizer assim, trincar, né? O concreto vai deformar de uma forma, o aço de outra, e os dois não vão conversar e eles vão trincar junto, né? As duas barras os dois materiais vão trabalhar diferente e vão aparecer fissuras. E se eles não trabalharem juntos, fatalmente um deles vai sair do seu estado elástico e aí vira uma bola de neve, né? Mais carregamento no outro material até ele também romper, beleza? Para a existência do concreto armado, é imprescindível que haja real solidariedade entre ambos, vírgula, né? O concreto e o aço, faltou uma vírgulazinha ali. E que o trabalho seja realizado de forma conjunta. União faz a força, é um clichê verdadeiro, tá bom? É um clichê na engenharia que ele é muito verdadeiro. A união faz a força. Eu já disse a vocês, né? Até
o arquiteto e o engenheiro. Essa união aí é que dá resultado, né? Essa união, essa coerência é que dá o resultado, beleza? Bom, essa aqui é a aparência, essa daqui é a aparência do concreto armado, né? Aí é uma ilustraçãozinha de um software que mostra como é que é trabalhado o concreto armado. Então você vê aí uma forma que é o concreto, depois que ele é concretado, e dentro a armação, fazendo a sua função de trabalhar regiões tracionadas, beleza? Então, concreto simples trabalha na região comprimida e o concreto ao aço vai trabalhar muito na região tracionada. Agora, Paulo, se o concreto não trabalha na região tracionada, por que eu preencho a viga inteira? Boa pergunta, Pupilo. Principalmente porque o aço não se dá com oxigênio, tá? Ligas ferrosas e oxigênio surge a oxidação. Oxidação pode ser chamada também de corrosão. A corrosão ela vai consumindo, o oxigênio vai consumindo o aço que está presente ali naquela barra. Eu tenho uma barra de aço e levo ela lá para Fortaleza, maresia do tamanho de um trem, né? E deixo essa barra exposta à maresia ali uns 4 dias. Ela vai 4 dias nada. No primeiro dia ela já está cheia de pó de ferro na superfície. No quarto dia ela já está realmente consumida, preenchida toda por ferrugem. Ela já se degradou, já quebrou? Não. Mas milimetricamente, né, microscopicamente, na verdade, aquela barra de aço, ela já diminuiu um pouquinho de seção transversal, porque parte dela foi consumida pela corrosão. E aí, se eu estou diminuindo seção transversal, se eu estou consumindo material, ele fica menos resistente, vocês concordam? Então, se eu não tiver o concreto em volta do aço, esse aço ele vai corroer e a vida útil da estrutura vai reduzir drasticamente, né? Vai reduzir de até 80%, 70%, se você não proteger essa armadura. Então, qual é a função do concreto no concreto armado? Primeiramente, resistir aos esforços de compressão, né? Ajudar a resistir aos esforços de compressão na estrutura e proteger a armação da corrosão nas regiões tracionadas. Então, nas regiões que estão tracionadas do concreto, a função do concreto ela não é de resistir bem à tração, porque essa não é uma característica dele. A função do concreto é proteger a armadura da corrosão, tá certo? Isso é muito importante para conceitos que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, né? Conceitos que dizem respeito, por exemplo, a lajes nevuradas, lajes volterranas, essas lajes que a gente usa treliçada, que a gente chama de volterrana também. Então, o porquê que essas lajes elas não têm aquela parte de baixo, né? Eu expliquei um pouquinho em uma das aulas, mas a gente vai falar mais um pouco sobre isso, beleza? Muito bem, então essa é a configuração aí, a aparência do concreto armado, beleza? Veja que até nas fundações ali, ó, tem aço também. Eu vou explicar por que uma sapata só tem aço na parte de baixo, tá bom? Então, olha, a metodologia de concretagem do aço é essa daqui. Você monta uma forma, a forma que você deseja, você monta a armação, né? Toda a armação que vai ser demandada para poder resistir aos esforços. E depois você faz a concretagem. Você concreta, joga o concreto, que é essa mistura de aço, desculpa, essa mistura de água, cimento, areia e brita, e algum aditivo, né, que seja necessário aí nessa concretagem. Essa mistura ela tem um período que ela fica mole, né, maleável, ela consegue ser moldada, ela pode até ser bombeada, inclusive, como vocês estão vendo aí. E depois de um período, né, que aí pode variar dependendo da quantidade de cimento, da quantidade de aditivo, etc., ele passa um tempo maleável, né? 4 horas, até 5 horas. Sem aditivo, até umas 5 horas ele consegue aí tá trabalhado.
mas geralmente você não pode deixar mais do que 2 horas e meia, 3 horas. Você pode obter tempos maiores, inclusive, se você colocar aditivos, né? Retardantes de pega. Então aí o concreto começa a ficar duro depois desse período, tá bom? E aí ele vira uma rocha, literalmente ele vira uma rocha artificial, tá certo? E aí, gente, só para descontrair um pouquinho, o concreto, ele possibilita muitas coisas bonitas, mas também umas coisas feias, né? Na minha opinião, né? A opinião não se discute, estou aqui arriscando, inclusive, porque eu estou falando na frente de um monte de arquiteto, mas você pode fazer muita coisa bonita e pode fazer também essas coisas horríveis aí, tá bom? O concreto, uma característica positiva dele é que você pode moldar o que você quiser, né? Oscar Niemeyer que o diga. Ele borda e pinta com concreto e dá um resultado muito bacana. Ele usa na mão dele o concreto é um elemento não leve, né? Mas é um elemento fluido, né? Ele torna assim as formas dele fluidas com o uso do concreto. Beleza? Aqui só para a gente concluir essa parte introdutória do concreto, ó, como as peças de concreto armado são muito robustas, né? Como eu disse, não é tão eficiente quanto o aço. O problema da flambagem é reduzido, né, nos elementos robustos, tá bom? Então eu não posso fazer uma peça de concreto fina demais. Remete àquela questão da esbeltez do elemento, tá bom? Depois eu vou falar um pouco mais sobre esbeltez para vocês entenderem, até fazer uma formazinha rápida da norma 6118, para vocês saberem qual é, se vocês têm um pé direito de 6 metros, qual é a largura que eu tenho que deixar na parede, para o pilar ficar dentro da parede, né? Tem essas considerações, porque a norma, ela exige uma esbeltez máxima. A esbeltez não pode ser muito grande. A esbeltez é aquela questão, relação de base, né, da seção transversal, no caso, né, nem base, é a seção transversal versus a altura, tá bom? Que é para vocês saberem dimensionar bem aí os elementos. Quanto mais alto e livre o vão do pilar, né, ou seja, sem ligação com vigas nos patamares intermediários ou nos patamares dos pavimentos de cima, quanto mais solto é o pé direito duplo, mais grosso tem que ser o pilar, tá bom? Os esforços de flexão são bem absorvidos pelo concreto armado, né? Com a presença do aço, ele fica muito bom para isso, já que ele apresenta uma boa resistência à tração e à compressão também. Como a seção I, que é a seção I, gente, é basicamente essa seçãozinha aqui, né? Ó. Imagine isso aqui reto, tá bom? Não I. Essa aqui é a seção I, tá? Com a seção I é trabalhosa devido à forma, né? Perdão, pessoal, isso aqui é a seção alma cheia. A seção I é a que eu tenho mostrado numa aula para vocês, que é isso aqui, ó. Como é ruim desenhar com o mouse, meu Deus. Vocês já viram esse tipo de viga aqui, por exemplo, no viaduto ali que está ligando o Crato a Juazeiro, né? Como a viga de lá tem uns 2 metros de altura, 1,80 m, 2 metros de altura, ali sim vale a pena você fazer uma forma em perfil I para que você não tenha concreto nessas laterais aqui, ó. E isso vai gerar peso, né? Então você aumenta a eficiência da viga de concreto. Já a viga de alma cheia é muito utilizada em obras como casas, prédios, etc., porque não vale a pena você gastar tempo, material, mão de obra e dinheiro fazendo esses perfis I aqui, ó, a forma, né, com esse perfil I, para vigas de 60 centímetros de altura. Não reduz tanta carga assim que vale a pena todo esse gasto, entendeu? Então, como a seção I é trabalhosa devido às formas, a seção retangular é mais usual, apesar de menos eficiente. Isso que eu acabei de dizer, tá bom? Por que, que o perfil I é o mais interessante? Eu fiz aquele gráfico para vocês agora há pouco, né? Ó, compressão em cima, tração embaixo, em uma viga biapoiada ou contínua, não é isso? Aliás, contínua inverte, né? Fica tração em cima. Mas uma viga biapoiada, o sinal em cima. Opa.
Numa viga biapoiada, o sinal em cima vai ser negativo, é a compressão, e embaixo vai ser tração, positivo. Onde é que estão localizados? Onde é que estão localizadas as maiores cargas? Nas extremidades, né? Ó, em cima e lá embaixo. Porque no meio, próximos à linha neutra, os esforços são bem pequenos. Então, o que se faz é exatamente isso, ó. Eu tenho material na parte de cima e tenho material na parte de baixo. E perto da linha neutra, eu só tenho realmente a viga, vamos dizer assim, a seção transversal, consumo de material suficiente para dar interligação entre a parte comprimida e a parte tracionada, tá certo? Então, essa seção transversal I é a mais eficiente. É tanto que o aço, você vê perfis I, principalmente, utilizados nas edificações, tá bom? É por isso que lá tem perfil I. Porque apesar do aço ser um material mais denso, ele, quando ele é colocado em uma estrutura, ele é mais eficiente. Exatamente por ser mais denso. Ele é mais resistente. Então, ele acaba tendo aí uma configuração de maior eficiência, e principalmente pela questão das suas seções transversais, que tem material em cima, tem material embaixo, e no meio é só uma ligação entre esses dois pontos, tá certo? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Tranquilo, professor. Deu tranquilo, né? Coisa boa. Bom, então, essa parte introdutória de concreto tá lá, Ariganes? Tem Ariganes? dúvida não, professor. Tá de Show de boa, viu? bola, show de bola. Então, gente, nessa parte introdutória do concreto armado, a gente finaliza por hoje. Eu vou colocar aqui aquela atividade que eu tinha dito para vocês. Eu programei, mas não liberei ela para vocês. Vou colocar aqui, vocês estudem, façam o trabalho sobre estruturas aparentes. Nós vamos discutir em sala na quarta-feira. Como é que é a discussão? Vocês apresentam, tá, o trabalho de vocês e submetem lá um resumo para o submetem um resumo lá no Classroom, tá bom? É muito importante essa atividade, porque além de vocês se influenciarem com a utilização de estruturas aparentes nas suas edificações, nos seus projetos, vocês também buscam informações e trazem aqui para o pessoal. Isso, vocês não sabem o quanto isso enriquece a formação de vocês, tá? Então, gente, um abraço, se não tiverem perguntas. Eu não estou mandando mais os links, então se inscrevam lá no canal do professor, tá bom? Eu tô preparando uns vídeos aí, alguns alunos pediram, alguns vídeos sobre tira dúvidas, né? E inclusive eu vou marcar uma reunião aqui no Classroom, como se fosse um workshop, né? Para tirar dúvidas que vocês tenham sobre a parte de mercado e engenharia, a relação entre arquiteto e engenheiro, projeto e estrutura, compatibilização de projetos, execução, para tirar dúvida dos estudantes de arquitetura, tá bom? Estou planejando isso aí, vou colocar os vídeos lá, então se inscrevam para que vocês possam ter acesso a esse material, beleza? Um abraço para vocês, uma boa noite e até sexta-feira, tá bom? Botem presente aí, por favor, para poder fazer a chamada. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, Paulo. Até mais. Tchau.